O crepitar distante da floresta parecía ecoar por entre as casas de madeira desgastadas pelo tempo na pequeña cidade de novo a manozas. O ceu carregaba nubens espesas, como se unha tempestade estivese prestes a desabar, e o cheiro húmido da terra molada misturábase ao aroma de madeira queimada de pequeñas lareiras. Era unha mana silenciosa de sexta-feira, 14 de julio de 2017, e a cidade parecía envolta en un manto de tensao invisível, como se todo subesem, sem dicer, que algo estaba prestes a mudar. Entre as rúas lamacentas, caminei a Caio Oliveira, homem de 27 anos, que carregaba nos solos enquietacao de que aínda acreditaba que a vida podía ser domada, mesmo en lugares onde o tempo parecía se arrastrar. Caio era alto, con ombros largos e postura firme, mas había unha fragilidade en seu olar, unha vulnerabilidade que poucos conecían. Morador da periferia da cidade, ele pasaba os días entre seu traballo na oficina de motos de seu tío e pequeñas aventuras pelos arredores da floresta, explorando trilas e ríos que conecía desde a infancia. Seus amigos o descrevían como alguén determinado, más reservado, alguén que soneia alto sen jamais se deixar levar pelo desespero, sempre buscando respostas para questos que parecían nao ter solucao. Había algo quase poético en seu jeito de caminar, unha cadencia que combinaba como murmurio da cidade e o canto distante dos pásaros. Naquela mana, Caio decidiu sair máis cedo da oficina. O ceo aínda estaba tingido de cinza, e a humidade da floresta impregnaba o ar, facendo os zapatos afundar na lama fina. Ele carregaba unha mochila preta, gasta pelo uso constante, cheia de ferramentas, caderno como notacoes e unha cámara antiga que pretendía usar para registrar algunhas das paisagens escondidas pelos arredores do río. Mesmo sen perceber, aquela saída matinal sería a última en que ele sería visto con seguranza. O vento sopraba de maneira irregular, trazendo consigo o cheiro doce de flores silvestres e a inquietacao de algo que se escondía entre os galos máis densos da mata. As rúas da cidade despertaban lentamente. O sam de panelas, portas rangendo e pasos apresados ecoaba pelo ar pesado. Caio cumprimentaba aos vecinos como aceno discreto, mas había unha certa distancia en seu sorriso, como se ele carregás pensamentos máis profundos, preocupacoes que nao compartilaria con ninguén. Ele tina planos para aquele día, visitar o ponto isolado do río, onde costumaba pescar e fotografar, e tal vez encontrar inspiracao para o pequeno proxecto de documentario que vina tentando desenvolver a meses. A floresta era seu refugio, e aquele lugar específico, seu santuario particular. En cuanto caminei a pelas trilas de terra batida, a cidade ficaba para atrás, transformándose en un borrao de cores e sons. O cheiro de madeira molada e folas podres dominaba o ar, e a luz filtrada pelo dosel das árbores criaba sombras inquietantes, que parecían se mover con vida propia. Caio respiraba fundo, tentando absorber a serenidade daquele espaco, mas había algo nos susurros do vento que o deixaba alerta. Ele non o sabía aínda, mas cada paso dado naquela mana o aproximaba de un misterio que mudaría a cidade para sempre. No camino, pasou por pequeños ríos e igarapés, onde a agua escura refletia a luz cincenta do ceo. Pásaros fugiam asustados con seu movimento, e o barulo de galos quebrando sob seus pés misturábase ao canto distante de sapos. Caio tina unha atencao quase obsesiva aos detalles, a forma como a luz tocaba a agua, o cheiro da lama recém levantada, a textura da casca das árbores. Era así que ele encontraba beleza nos lugares máis simples, tal vez, tamén, seguranca en meio ao caos invisível da floresta. Mal sabía ele que esa mesma atencao aos detalles sería crucial para desvendar o que acontecería. En cuanto a cidade ficaba cada vez máis distante, a floresta parecía engolir Caio en un abraco silencioso. O vento sopraba de maneira irregular, trazendo consigo aromas desconocidos e sons que parecían carregados de significados ocultos. Ele parou por un instante, encostándose a unha árbore de tronco largo, e observou a agua do río correndo lentamente, refletindo nubes escuras. Sentí unha pontada de inquietacao, un presentimento que non conseguía nomear, mas que parecía susurrar algo que aínda non podía comprender. A sensacao de estar sendo observado comecou a crecer, como unha sombra invisível seguindo cada movimento seu. A trila se estreitaba e a vegetacao tornábase máis densa, forcando Caio mover galos e raíces do camino. O barulo de súa respiracao misturábase ao estalo ocasional de madeira seca, criando unha sinfonía irregular que parecía dialogar como ecos da floresta. Ele chegou a un pequeno clareira próximo ao río, onde costumaba descansar, fotografar e planejar seu día. Sentouse sobre unha pedra húmida, tirou a mochila e comecou a organizar seus equipamentos, alello ao fato de que aquele sería o último lugar seguro que coñecería. O ar estaba pesado,
Wase palpável, carregado de uma tensão invisível que o mundo exterior não conseguiria explicar. O céu, agora mais carregado, anunciava a chegada da tarde. E uma sensacao depressa começou a se infiltrar no coração de Caio. Ele ajustou sua câmera, preparando-se para capturar imagens que contassem histórias da vida escondida da floresta. Cada clique representava uma tentativa de se conectar com algo maior, talvez uma busca por sentido ou apenas a necessidade de registrar a beleza efêmera daquele mundo isolado. Mas havia uma inquietação crescente, o sentimento de que ele não estava sozinho, uma sombra silenciosa observando cada gesto, cada movimento, cada respiração. Enquanto o vento aumentava, trazendo consigo o frio súbito, Caio decidiu que era hora de seguir para uma área ainda mais isolada do rio, onde acreditava que encontraria a tranquilidade absoluta. Ele recolheu seus pertences, ajustou a mochila nas costas e começou a caminhar novamente, guiado apenas pelo instinto e pela memória das trilhas que conhecia tão bem. No entanto, os sons da floresta agora pareciam diferentes, mais próximos, mais calculados, quase humanos. Algo na atmósfera mudou, mas ele não podia imaginar que aquele instante marcaria o início de um desaparecimento que avalaria toda a cidade de Novo Amanozas. Caio Oliveira não era apenas o explorador da floresta. Ele também era o homem profundamente ligado à família. Sua mãe, Dona Marlene, cuidava dele como uma mistura de rigidez e carinho exagerado, sempre preocupada com cada passo que ele dava, como se o mundo estivesse pronto para engolí-lo a qualquer momento. Caio sentia a pressa silenciosa daquela proteção, mas também o conforto de saber que havia alguém aguardando seu retorno todos os dias, uma presença constante que tornava o isolamento da cidade mais suportável. Os domingos eram dedicados a visitas à casa da mãe, onde o cheiro de café fresco e bolos recém-assados preenchia o ar, lembrando-o de uma infância que parecia mais simples do que o presente podia oferecer. Seu círculo de amigos era pequeno, mas intenso. Entre eles estava Leandro, o amigo de longa data que conhecia cada detalhe das aventuras de Caio, desde os primeiros mergulhos nos rios locais até as caminadas mais perigosas pela mata fechada. Eles compartilhavam histórias, risadas e medos, criando o vínculo que parecia resistir ao tempo e à distância. Caio também nutria o interesse particular por fotografia e pelo registro do cotidiano rústico da cidade, buscando capturar não apenas imagens, mas sentimentos, o brilho da água ao entardecer, o riso de crianças correndo entre lamacais, a quietude inquietante das noites na floresta. No trabalho, Caio era reconhecido pela sua habilidade e dedicação. A oficina de motos, onde ajudava ao tio desde os 18 anos, era o lugar onde encontrava disciplina e sentido. Ele cuidava de cada detalhe, limpava pecas minuciosamente e ajustava motores com uma paciência quase obsessiva. Para ele, a oficina não era apenas o meio de sustento, era o santuário de ordem em meio ao caos da vida. Cada motor consertado representava uma pequena vitória, uma sensação de controle que contrastava com a imprevisibilidade da floresta e do mundo exterior, que sempre parecia guardar surpresas, algumas das quais ninguém queria enfrentar. Apesar da aparente segurança da rotina, Caio possuía sonos que iam além da pequena cidade de Novo Amanozas. Ele desejava viajar pelo Amazonas, documentar a vida das comunidades ribeirinhas e publicar o livro com suas fotografias e relatos das aventuras. Sonhava em compartilhar a beleza oculta de sua terra com o mundo, e acreditava que, de alguma forma, cada passo que dava na floresta o aproximava desse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma ansiedade constante, o medo de que a vida, em sua imprevisibilidade, pudesse interromper esses planos antes que se concretizassem. Nas noites silenciosas, quando retornava à sua casa simples de madeira, Caio escrevia em seu caderno, anotando reflexões, ideias de fotos e pequenos relatos que capturava durante o dia. A luz da lamparina iluminava suas mãos e o rosto concentrado, enquanto a cidade adormecia lentamente ao redor. Ele sentia que aquele caderno guardava mais do que pensamentos, guardava sua essência, memórias que poderiam desaparecer se ele não as registrasse. Era sua maneira de afirmar que existia, mesmo que o mundo parecesse indiferente ao seu esforço de ser visto. As relações amorosas de Caio eram discretas. Ele nutria uma afeição silenciosa por Ana, colega de trabalho do tio, mas nunca havia tido coragem de revelar completamente seus sentimentos. Entre olhares e conversas rápidas, surgia uma intimidade contida, repleta de gestos pequeños, risadas tímidas e silencios compartilhados que, para Caio, eram momentos preciosos de conexão humana. Essa vulnerabilidade afetiva era uma parte fundamental de sua personalidade. O homem que amava intensamente,
mas escondía seus sentimentos para não se expor ao risco de rejeicao ou decepcao. Aos poucos, Caio comecaba a sentir a presa da rotina e das expectativas alheias. A cidade pequena parecía engolir suas ambicoes, e ele buscaba refugio na floresta, onde a sensacao de liberdade era máis tangível. Ali, cercado por árvores altas e pelo sam distante da agua, ele podía respirar fundo, pensar en seus sonos e se preparar para enfrentar os desafíos que a vida lhe impuna. A floresta era súa terapia, o único lugar onde conseguía ser inteiramente ele mesmo, longe de olares críticos ou consellos não solicitados. No entanto, mesmo en meio á serenidade da floresta, Caio sentía uma inquietacao crescente, presentimento que ele não sabía nomear. Ás veces, ao ouvir o estalo de galos ou o farfalar das folas, seu coracao disparaba sen motivo aparente, como se algo ou alguén estivese observando. Ele tentaba ignorar, racionalizando os sons e sombras como parte da vida natural do Amazonas, mas a sensacao de estar sendo seguido persistía, crescendo lentamente a cada día que pasaba. Ese sentimento, embora sutil, comecaba a corroer súa segurança, preparando o terreno para o que estaba por vir. En 13 de julio de 2017, día antes de seu desaparecimento, Caio fez que estaba de visitar o mercado central da cidade. Ele comprou suprimentos para uma expedicao fotográfica, cumprimentou conhecidos como Sorriso Aberto e compartilhou algumas histórias de suas caminadas na floresta. Había brilho de entusiasmo en seus olhos, misto de expectativa e ansiedade, mas também uma pontada de preocupação que ele não conseguia explicar nem para si mesmo. Esse dia, aparentemente comum, marcaria a última vez em que Caio seria visto plenamente feliz e confiante, antes que o misterio comecase a se desenrolar. E assim, entre sorrisos, pasos firmes e pensamentos inquietos, Caio Oliveira camineia pelo cotidiano de Novo Amanozas, com sonos grandes, relacoes sinceras e uma vulnerabilidade quase invisível. Ele ainda não sabia que, dentro de poucas horas, a vida pacata da cidade seria abalara de maneira irreversível, deixando familiares e amigos en uma angústia silenciosa, desesperados por respostas que parecían não existir. Cada detalhe de sua rotina, cada gesto aparentemente trivial, tornaríase ponto de referencia esencial para tentar compreender o que acontecería a seguir. Na mana de 14 de julio de 2017, Caio saiu cedo de casa, carregando sua mochila preta con cámaras, caderno e suprimentos. A cidade ainda estaba silenciosa, como vento soprando pesado e nuvens escuras cobrindo o céu. Ele camineia pelas trilhas da floresta en direcao a ponto isolado do río, onde pretendía fotografar o nascer do sol refletindo na água barrenta e capturar imagens da fauna local. O clima úmido e o cheiro da terra molada intensificaba a sensacao de isolamento, e cada estalo de galos sob seus pés parecía ecoar de maneira inquietante entre as árvores densas. Ao chegar a uma clareira próxima a margem do río, Caio deixou sua mochila sobre uma pedra coberta de musgo e comecou a montar sua câmera. Ele tirou fotos das árvores refletindo na água, registrando a luz difusa que atravesseia o dosel da floresta. Durante minutos, a única companhia era o canto distante dos pássaros e o murmurio da água corrente. Mas algo parecía errado. A tranquilidade usual da clareira estaba carregada de uma tensao silenciosa. Galos caíam sen vento aparente, e sombras se movían de maneira estrana, quase imperceptível, como se alguén ou algo estivese observando. Barulho súbito de folas secas quebrando fez Caio virar rapidamente. Ele não viu ninguém, apenas a vegetacao densa se movendo com leveza. Tentou acalmar o coracao acelerado, convencendo-se de que era apenas animal pequeno ou o vento passando por entre os galos. No entanto, a sensacao de ser seguido cresceu. Ele ajustou a câmera e comecou a fotografar a margem do río, captando detalhes que jamais notaria antes: troncos caídos, marcas de pegadas na lama e pequenos rastros de algo que não conseguia identificar com precisão. Enquanto explorava a margem, Caio notou o objeto estranho preso entre galos e folas, uma bolsa pequena, de couro desgastado, aparentemente esquecida ali há algum tempo. Curioso, aproximou-se, tocou-a e percebeu que estava vazia, exceto por alguns papéis amarelados e relógio antigo sem bateria. O encontrou inesperado fez seu coracao disparar, não pela bolsa em si, mas pela sensacao de que aquela descoberta não era mera coincidência. Ele guardou a bolsa na mochila, sem saber que aquele detalhe se tornaria crucial nas investigações posteriores. Alguns minutos depois, enquanto se preparava para seguir trilha adentro, Caio ouviu voces ao longe. Ele se escondeu atrás de tronco caído, tentando identificar se eram pessoas conhecidas. As voces eram indistintas, carregadas de tom baixo e urgente,
mas não havia como saber exatamente de onde vinham. Leve arrepio percorreu sua espina. O instinto dizia que era hora de voltar, mas a curiosidade ainda o prendia ao lugar. Naquele instante, a sensação de perigo iminente se tornou quase palpável, e o ritmo de seus batimentos cardíacos acelerou de maneira incontrolável. Ao tentar recuar pela trilha, Caio percebeu que a paisagem parecia ter mudado. Pequenos marcos naturais que ele conhecia há anos não estavam mais no lugar esperado. Árvores caídas bloqueavam o caminho habitual. Ele sentiu uma crescente sensação de desorientação. Cada passo parecia levá-lo mais profundamente na floresta, longe de qualquer trilha conhecida. A luz do sol, filtrada pelas nuvens densas, criava sombras que confundiam seus sentidos, tornando impossível discernir corretamente a direção. Ele começou a sentir medo, mas ainda acreditava que poderia encontrar o caminho de volta. Por volta do meio-dia, vecinos relataram ter visto Caio próximo à ponte vela que atravesseia o rio principal, carregando a mochila e olhando nervosamente para trás. O pescador comentou que ele parecia inquieto, como se estivesse sendo seguido, mas quando se aproximou para cumprimentá-lo, não houve resposta. Caio simplesmente desapareceu de vista, mergulhando em uma trilha lateral que levava a uma parte da floresta que poucos frequentavam. A ponte tornou-se o último ponto seguro em que ele fora avistado por alguém fora da família. Horas depois, quando o sol começou a se pôr e a luz dourada do entardecer mal chegava ao solo da floresta, a mãe de Caio percebeu que ele não retornava para o almoco, algo incomum em sua rotina. Preocupada, ligou para amigos e conhecidos, mas ninguém havia visto o jovem desde cedo. O medo começou a se infiltrar no coração de Dona Marlene, que sentiu o pressentimento que a deixava incapaz de esperar calmamente. Ela sabia, de maneira instintiva, que algo grave havia acontecido e que as horas seguintes seriam cruciais para encontrar respostas. O cansaço da busca inicial começou a aparecer, mas Dona Marlene não desistia. Ela contatou Leandro e alguns amigos, organizando uma procura pela floresta. Lanternas, apitos e uma mistura de coragem e desespero guiaram os passos daqueles que avancaram pelas trilhas estreitas, mas a escuridão que se aproximava tornava a tarefa quase impossível. Cada galo quebrado ou sombra suspeita aumentava a ansiedade, e o silêncio da floresta parecia zombar dos esforços desesperados de quem procurava. Nada de Caio foi encontrado até o final do dia. Enquanto a noite tomava conta de novo a Manozas, o desaparecimento de Caio começou a gerar rumores entre vecinos e familiares. Alguns falavam em sequestro, outros em acidente, e havia quem jurasse ter visto figuras estranhas ao longo da mana. O mistério começou a crescer como uma sombra, espalhando medo e incerteza por toda a cidade. Cada relato, cada objeto encontrado, cada pista confusa parecia contribuir para o quebra-cabeça cada vez mais complexo e aterrador. O enigma que ninguém estava preparado para resolver. À medida que a noite caía sobre novo a Manozas, a ausência de Caio Oliveira começou a se tornar impossível de ignorar. Dona Marlene, sua mãe, sentia o coração apertado a cada minuto que passava sem notícias. A pequena casa de madeira, antes cheia de sons cotidianos, agora ecoava o silêncio da preocupação. Cada sombra projetada pela luz fraca da lamparina parecia dancar com intencoes sinistras, intensificando o medo que crescia dentro dela. O telefone tocava incessantemente, com vecinos relatando rumores, mas nada concreto. A sensação de impotência era esmagadora, e cada instante parecia prolongar a angústia como uma eternidade. Leandro e os amigos de Caio começaram a organizar uma busca improvisada pelas trilhas da floresta, com lanternas tremelucentes e apitos que cortavam o ar pesado da noite. Cada galo quebrado, cada sombra suspeita entre as árvores fazia com que seus coracoes disparassem. O rio que Caio tanto amava refletia agora apenas a lua pálida, como espelho silencioso para o terror que se instalava. A floresta, que antes era refugio e liberdade, transformou-se em labirinto hostil, onde cada passo parecia aproximar os buscadores de algo desconhecido, mas potencialmente perigoso. As primeiras horas de procura não revelaram vestígios de Caio além da bolsa encontrada na clareira. O relógio antigo e os papéis amarelados dentro dela tornaram-se pistas intrigantes, mas desconexas, que só aumentavam o mistério. Ninguém conseguia entender como alguém tão familiarizado como a floresta poderia simplesmente desaparecer. As trilhas conhecidas pareciam ter desaparecido sob a própria vegetação, como se a floresta quisesse esconder os segredos daquele dia. Cada detalhe, cada passo dado naquele território tornou-se crucial para compreender o que havia ocorrido. Na manhã seguinte, o caso começou a chamar a atenção da pequena delegacia local. O delegado José Ramos, acostumado a lidar com furtos e pequenas confusões, nunca havia enfrentado o desaparecimento tão complexo.
Ele visitou a casa de Caio, conversou com Dona Marlene e Leandro, anotando cada detalhe com cuidado. A cidade comecaba a sentir a tensão. O desaparecimento de um jovem saudável e conhecido por todos agitaba conversas nas pracas, mercados e bares. O medo do desconhecido transformaba simples murmúrios em teorias cada vez mais assustadoras. Vicino relatou ter visto, na mana do desaparecimento, uma figura encapuçada observando Caio enquanto ele se dirigia à floresta. Outro mencionou o barulho de motor distante, que se aproximava e desaparecia rapidamente, sem que se pudesse identificar de onde vinha. Essas testemunhas eram frágeis, mas suas declarações adicionavam camadas de complexidade ao caso. Cada relato parecia levantar mais perguntas do que respostas, e o clima de misterio se tornava cada vez mais sufocante para todos na cidade. Enquanto a delegacia tentava organizar buscas mais estruturadas, Dona Marlene não conseguia se resignar à possibilidade de perder o filho. Ela visitava cada ponto da cidade, falava com conhecidos e incentivava os amigos a continuarem procurando, mesmo quando o cansaço parecia vencê-los. A ansiedade transformava noites em vigílias silenciosas, e o temor constante de notícias ruins se infiltrava em cada pensamento. O relógio na parede parecia marcar mais lentamente, como se o tempo tivesse se curvado para prolongar o sofrimento. O caderno e a câmera de Caio, encontrados parcialmente intactos, começaram a ser analisados. Algumas fotos mostravam a floresta com detalhes impressionantes, mas em uma delas havia uma sombra indistinta, quase humana, observando o margem do rio. O caderno continha anotações sobre rotas da floresta e descrições detalhadas de locais remotos, mas nada que indicasse perigo iminente. Ainda assim, os investigadores não podiam ignorar o que pareciam sinais sutis de algo errado, pequenas pecas de quebra-cabeça que ainda não tinham forma. Como passar dos dias, rumores sobre sequestro começaram a surgir. A população começou a olhar para estranhos com desconfiança, e boatos sobre figuras misteriosas entrando e saindo da floresta aumentaram a tensão. As autoridades mantinham cautela, cientes de que qualquer passo em falso poderia comprometer as buscas. A pressão aumentava a cada telefonema, a cada visita de familiares aflitos e a cada noite sem respostas. O desaparecimento de Caio Hanao era apenas uma questão familiar, mas o enigma que perturbava toda a comunidade. Foi nesse clima de medo e incerteza que o canal local de notícias começou a relatar o caso, destacando a coragem de Dona Marlene e de Leandro nas buscas. A cidade se dividia entre esperança e pânico, enquanto cada pequena pista ganhava importância exagerada. O desaparecimento de Caio transformou-se em um fenômeno que ultrapassava as fronteiras de Novo Manozas, chamando a atenção até de cidades vizinhas, curiosas sobre o que poderia ter acontecido em uma floresta que parecia esconder mais do que árvores e rios. Em meio a toda essa tensão, uma mensagem foi deixada anonimamente em mural comunitário. Quem se aventura demais, paga o preço. A frase espalhou calafrios entre os moradores, aumentando o clima de paranoia e medo. Cada pessoa que passava pela floresta ou pelas trilhas isoladas sentia o peso dessa ameaça implícita, como se a floresta guardasse seus próprios segredos e estivesse pronta para protegê-los a qualquer custo. O desaparecimento de Caio, inicialmente inexplicável, transformava-se em verdadeiro enigma, onde cada detalhe poderia ser a chave para descobrir a verdade, ou o caminho para o desastre. Como passar das semanas, a investigação sobre o desaparecimento de Caio Oliveira ganhou contornos mais complexos. O delegado José Ramos começou a mapear cada passo do jovem, reconstruindo sua rotina e analisando os relatos de vizinhos, amigos e familiares. Cada detalhe aparentemente insignificante, a bolsa esquecida na clareira, as pegadas na lama, o relógio antigo encontrado, era cuidadosamente registrado. O caderno de Caio foi examinado à procura de pistas, e algumas anotações começaram a chamar a atenção, sugerindo que ele poderia ter suspeitado de algo ou alguém antes de desaparecer, mas não havia indícios claros de quem ou o que. Durante uma inspeção mais minuciosa das trilhas próximas à margem do rio, os investigadores encontraram sinais de acampamento improvisado. Pequenos restos de comida, fragmentos de corda e marcas recentes de fogo indicavam que alguém havia estado ali, possivelmente observando ou esperando por Caio. As pegadas eram irregulares, alternando entre pasos pesados e leves, sugerindo que o indivíduo poderia ter se escondido rapidamente em determinados momentos. O misterio se aprofundava. A floresta parecia ser ao mesmo tempo um refúgio e uma prisão, ocultando tanto a vítima quanto queimou o que poderia estar por trás do desaparecimento. Enquanto a cidade continuava em estado de alerta, surgiram os primeiros rumores sobre possíveis suspeitos. O homem estranho, recentemente visto rondando a periferia da cidade, tornou-se alvo de atenção.
Ele era conocido por ter antecedentes de pequeños furtos e por agir de forma reclusa, mas ninguém conseguia provar qualquer envolvimento direto com Caio. A falta de evidências concretas tornava a situação ainda mais tensa. Cada suspeita era recebida com desconfiança, mas ao mesmo tempo ninguém ousava ignorar qualquer pista que pudesse levar à verdade. Leandro, amigo próximo de Caio, comecou a vascular os lugares que o jovem frequentava, na tentativa de descobrir alguma pista esquecida. Ele encontrou anotacoes nas margens do caderno que falavam de encontros suspeitos com desconhecidos, referencias a estranhos veículos na estrada de terra e mencoes as sombras que pareciam seguir Caio. Para Leandro, cada palavra parecia ganhar vida própria, como se o caderno estivesse narrando não apenas a rotina do amigo, mas também o prelúdio de seu desaparecimento. O clima de tensão e urgência aumentava a cada descoberta. Dona Marlene, por sua vez, não descansava. Ela vasculava toda a cidade, falava com comerciantes, motoristas de ônibus, vecinos, sempre buscando a menor informação sobre o filho. Durante essas buscas, algumas testemunhas afirmaram ter visto Caio conversar com um homem alto, de capuz e luvas escuras, próximo à ponte vela que levava às trilhas isoladas da floresta. A descrição era vaga, mas suficiente para acender o alerta nas autoridades e gerar uma linha de investigação mais focada. A população, assustada, comecou a olhar com desconfiança para qualquer pessoa nova na cidade. A câmara de Caio também ofereceu pistas valiosas. Algumas imagens mostravam detalhes que, à primeira vista, pareciam comuns: galos, água, folhas, sombras. Mas ao analisar com atenção, foi possível notar figuras indistintas nas margens, como se alguém o tivesse seguido a distância. Os especialistas em fotografia forense sugerirão que essas sombras poderiam indicar a presença de um observador persistente. A tensão aumentava a cada frame, transformando a documentação inocente de uma paisagem em um registro silencioso de perigo iminente. Enquanto isso, a cidade estava tomada por especulações. Alguns acreditavam que Caio poderia ter se perdido acidentalmente, outros temiam a causa de criminosos ou de pessoas ligadas ao tráfico local. As conversas nas ruas eram cheias de teorias, e cada relato de testemunha adicionava camadas de complexidade ao caso. A floresta, por sua vez, permanecia indiferente, ocultando pistas, testemunhas invisíveis e possíveis culpados sob seu denso manto verde, tornando a busca ainda mais desafiadora e perigosa. O delegado Ramos decidiu organizar buscas mais estruturadas, envolvendo voluntários e, posteriormente, policiais de cidades vecinas. As trilhas foram sinalizadas, drones como caramas sobrevoar a região e cães farejadores foram utilizados para tentar localizar vestígios de Caio. Apesar de todos os esforços, o desaparecimento continuava inexplicável. Cada resultado negativo aumentava o desespero da família e o clima de misterio entre os moradores. A cidade de Novo Amanoza sentia-se aprisionada pelo desconhecido, vivendo dias e noites de ansiedade e medo silencioso. Em meio a esse cenário, Leandro descobriu pequenas pistas deixadas por Caio que pareciam indicar uma pessoa de confiança ou alguém próximo. Havia referências a encontros no Mercado Central e a Ponte Vela, mencoes sutis a pessoas de quem Caio suspeitava ou com quem havia interagido, mas nada claro o suficiente para identificar o M culpado. Essas pistas, embora fragmentadas, passaram a ser analisadas como possíveis linhas de investigação prioritárias. Cada detalhe se tornava uma peça de quebra-cabeça que ninguém conseguia montar por completo. Diante do crescente interesse da mídia e do público, o delegado Ramos fez apelo à população. Qualquer informação, mesmo que pequena, poderia ser crucial. As buscas continuavam intensas, enquanto a ansiedade da família aumentava a cada dia. A história do desaparecimento de Caio Oliveira transformou-se em verdadeiro caso de mistério local, com cada sombra, ruído e pista parcial alimentando a atmosfera de tensão que dominava Novo Amanozas. Nesse ponto, ficou claro que desvendar o enigma exigiria paciência, coragem e atenção extrema a cada detalhe, por mais insignificante que parecesse. Na terceira semana após o desaparecimento, a tensão em Novo Amanozas havia se transformado em desespero coletivo. A cada dia sem respostas, os rostos dos moradores refletiam medo e cansaço. A floresta, que sempre foi parte da vida da cidade, agora era vista com desconfiança. Crianças não eram mais deixadas brincar próximas ao rio, e pescadores hesitavam em adentrar igarapés isolados. A atmosfera carregava uma sensação quase palpável de ameaça, como se o vilarejo estivesse aprisionado por forcas invisíveis, incapaz de romper o silêncio que escondia Caio Oliveira. O delegado Ramos, pressionado pela mídia e pela população, decidiu intensificar os esforços de investigação.
Uma nova equipe foi designada para vascular as áreas mais isoladas da floresta, e durante esa busca encontraram vestigios que mudarían o rumo do caso. Pedacos de tecido rasgado, semelhantes á roupa que Caio usaba no día do desaparecimento. Os tecidos estaban presos en galos baixos, cobertos por lama e sangue seco. A descoberta provocou un choque profundo en todos, sugerindo que o joven podería ter sido ferido antes de desaparecer completamente. A esperanza de encontralo vivo comecou a se misturar como medo do país. Dona Marlene, ao receber a noticia, entrou en prantos. Seus gritos ecoaran pela pequeña casa, e a dor demais se espalou pela vicinanca, arrancando lágrimas de que movia. O sofrimento dela se tornaba tamén o sofrimento da cidade, que já não vía o desaparecimento de Caio apenas como un caso isolado, mas como unha ferida colectiva. Leandro, tomado por un misto de raiva e impotencia, jurou encontrar respostas, nem que tivese que entrar sozinho na floresta. A determinación nos ollos dele contrastaba como a impotencia das autoridades, que parecían sempre un paso atrás do misterio. Foi nese escenario de dor que un novo personaje comecou a surgir nas investigações. Testemunhas afirmaram ter visto un homem de apariencia estrana rondando as proximidades da Ponte Vela, nos días que antecederam o desaparecimento. Era descrito como alto, magro, de movimentos rígidos e olhar sombrío. Alguns moradores lembravam de já tê-lo visto antes, mas ninguém sabia seu nome ou sua origem. A desconfiança cresceu quando se descobriu que ele costumava desaparecer nas mesmas trilhas que Caio frequentava. Seu rosto, ainda desconhecido para muitos, comecava a ser associado ao medo. Durante uma varredura mais minuciosa, os investigadores encontraram marcas estranhas gravadas em troncos de árvores, como símbolos rústicos, aparentemente feitos com faca. Alguns acreditaram que poderiam ser apenas rabiscos de cacadores ou madeireiros, mas a proximidade deles como local onde Caio fora visto pela última vez levantaba suspeitas. Esses sinais, somados ao relato das testemunhas sobre o homem misterioso, criavam un quadro cada vez mais sombrio. A floresta deixava de ser apenas cenário para se tornar palco de un jogo macabro, onde alguém parecia controlar os movimentos invisíveis da cidade. Leandro, inconformado como a entidade da polícia, decidiu vascular a floresta por conta própria, levando apenas uma lanterna e coragem. En uma de suas buscas noturnas, ouviu pasos que o seguiam, acompanados por uma respiração irregular. O som ecoava pelo silencio da mata, mas toda vez que ele parava, os pasos desceiam também. Seu coração disparou, e por un instante ele sentiu que estava prestes a encontrar o mesmo destino de Caio. Apenas a proximidade da estrada e a visão de luces distantes o fizeram recuar naquela noite, mas a sensação de que alguém o cacaba ficou gravada em sua mente. Enquanto isso, a análise das fotografias tiradas por Caio antes do desaparecimento trouxe mais revelações. Em uma imagem aparentemente banal, focada em árvores e reflexos de água, foi identificada a silueta de un homem escondido entre os galos. O rosto não era nítido, mas a postura e o olhar direcionado à câmera deixavam claro que Caio estava sendo observado. Essa descoberta confirmou a suspeita de que o jovem não apenas havia sido seguido, mas monitorado por alguém que conhecia seus hábitos e sabia onde encontrá-lo. O misterio ganeia contornos mais perigosos. As noites em Novo Manozas tornaram-se mais longas e pesadas. O som da floresta, antes natural e reconfortante, agora parecia prenúncio de algo sinistro. Muitos moradores juravam ouvir barulhos estranhos vindos das trilhas, corridas rápidas, galos se partindo, sussurros que desapareciam como vento. Cada relato aumentava o medo colectivo, e o desaparecimento de Caio Hanao era mais un caso isolado, mas parte de uma narrativa obscura que envolvia todos. A sensação de que o vilão ainda estava entre eles, talvez caminhando pelas mesmas ruas, crescia cada dia. Em uma reunião comunitária, o delegado Ramos pediu calma e cooperação. Explicou que cada pista estava sendo investigada, mas que a floresta escondia segredos que tornavam o trabalho lento e arriscado. Muitos moradores, no entanto, Hanao confiavam plenamente nas autoridades, e alguns acreditavam que forcas obscuras estavam em jogo, além da compreensão humana. Outros, mais pragmáticos, apontavam para a figura do homem estranho como o culpado, pressionando a polícia a encontrá-lo. A cidade estava dividida entre racionalidade e superstição, mas unida no mesmo medo. Foi nesse contexto que uma nova pista surgiu. Un bilhete anônimo deixado na porta da delegacia, com letras trêmulas escritas em carvão. A mensagem dizia: ele não deveria ter ido tão longe. As palavras, enigmáticas e ameaçadoras, lançaram ainda mais dúvidas sobre o desaparecimento. Quem havia deixado o bilhete? Seria uma confissão,
avisou apenas uma provocacao cruel? Para todos, a sensacao era clara. Alguém próximo acompanhava cada movimento da investigacao, e talvez, de maneira calculada, estivesse conducindo a cidade por caminho de medo manipulacao. Naquele final de julho de 2017, o caso de Caio Oliveira já había se transformado no asunto central de Novo Manozas. Cada esquina, cada mesa de bar e cada banco da praca ecoaba especulacoes sobre o paradeiro do jovem. O bilhete deixado anonimamente na delegacia había acendido uma chama de desconfianza, e o delegado Ramos sabía que não podía ignorar a mensagem. O tom do bilhete sugería não apenas conhecimento do desaparecimento, mas também uma ameaça velada de que había máis em jogo do que todos imaginavam. O peso da responsabilidade comecaba a se acumular sobre os ombros da polícia. Durante a análise de impresores digitais no bilhete, não foi encontrado nada conclusivo. As marcas estavam borradas, como se alguém tivesse usado luvas ou propositalmente esfregado o papel para confundir os peritos. Mas a letra trêmula, irregular, chamou a atenção de Dona Marlene. Em silêncio, ela comentou com Leandro que achava reconhecer o estilo da caligrafia. Não sabia de onde, mas algo em seu instinto materno dizia que aquele traco não era estranho. A dúvida corroía sua mente, e as lembranças começaram a buscar rostos e nomes escondidos na memória. Enquanto isso, novos depoimentos surgiam. O pescador afirmou ter visto uma lanterna acesa à noite, em uma área da floresta próxima ao rio onde Caio costumava fotografar. Outro morador relatou ouvir gritos abafados durante a madrugada, mas, com medo, não ousou sair de casa. Essas informações, embora vagas, reforçavam a suspeita de que alguém havia preparado o terreno para isolar Caio e impedir seu retorno. O caso ganhava contornos mais obscuros, e a cidade já não via a floresta como simples espaço natural, mas como cenário de crime meticulosamente planejado. Leandro, cada vez mais obcecado pelo mistério, decidiu explorar novamente as trilhas da Ponte Vela. Munido de uma câmera própria e de uma lanterna, registrou imagens de símbolos gravados em árvores, semelhantes aos já encontrados anteriormente. Em dos registros, percebeu marcas mais recentes, como se alguém estivesse monitorando os próprios investigadores. Ao revisar as fotos em casa, notou que, ao fundo de uma delas, havia uma figura indistinta. Homem magro, parado, observando a distância. O vilão, até então sombra, começava a ganhar forma, mesmo que ainda envolta em incerteza. A notícia das imagens logo se espalhou, aumentando a paranoia coletiva. Moradores passaram a relatar que viam o mesmo homem rondando as ruas à noite, sempre silencioso e sempre de capuz. Alguns juravam que ele não era dali, outros diziam que era alguém da própria cidade, escondido sob uma identidade diferente. Essa divisão de opiniões inflamava as conversas, criando uma atmosfera de desconfiança generalizada. O medo de que o vilão estivesse misturado entre eles, participando de suas rotinas, fez com que a cidade mergulhasse em estado de alerta constante. O delegado Ramos organizou patrulhas noturnas, mas, curiosamente, toda vez que a polícia intensificava a vigilância, os relatos sobre o homem misterioso diminuíam. Era como se ele soubesse de cada movimento das autoridades, sempre conseguindo desaparecer antes de ser capturado. Essa habilidade de se mover silenciosamente, aparecendo e sumindo nas sombras, aumentava a sensação de que estavam lidando com alguém extremamente calculista, talvez alguém que conhecesse profundamente o território e a rotina da cidade. Durante uma das buscas, o dos cães farejadores seguiu o rastro até uma cabana abandonada no meio da floresta. O local estava sujo, coberto de poeira e folhas secas, mas havia indícios de uso recente, restos de comida, garrafas plásticas e uma cadeira quebrada. No canto, encontraram algo que arrepiou os investigadores, pedacos de filme fotográfico, semelhantes aos usados na câmera de Caio. A ligação entre o jovem desaparecido e aquele abrigo era direta, e a descoberta transformou a cabana em peca central da investigação. Alguém havia estado lá, alguém que observava e guardava lembranças do caso. A notícia da cabana trouxe esperança e pavor ao mesmo tempo. Para a família de Caio, era a primeira prova concreta de que ele poderia ter sido levado para lá. Mas também significava que o vilão estava próximo, talvez até monitorando cada movimento deles. Dona Marlene, em lágrimas, implorava para que a polícia não desistisse, enquanto Leandro, tomado pela raiva, insistia em bascular ainda mais fundo, disposto a arriscar sua própria segurança. O caso já não era apenas uma investigação oficial, mas uma batalha emocional entre o desespero de uma mãe e a coragem de um amigo. Foi também nesse período que o canal de notícias local reforçou a cobertura do caso,
pedindo a colaboracao da populacao e alertando para o perigo de circular socino pelas trilhas da floresta. Dos programas. O apresentador fez apelo. Se você gosta desse tipo de história misteriosa e quer acompanhar cada detalhe do caso, inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas atualizações. A transmissão manteve a cidade atenta e, ao mesmo tempo, trouxe clima de suspense que transformava o mistério em parte da rotina coletiva. O enigma em torno do desaparecimento de Caio Oliveira havia evoluído de simple sumico para jogo psicológico macabro. O vilao, embora ainda oculto, deixava marcas calculadas de sua presença, como se quisesse ser notado, como se alimentasse o medo da cidade com cada sombra, cada bilhete, cada vestigio de Ixado na floresta. A linha entre cacador e caca se tornava cada vez mais tênue, e para muitos moradores a sensacao era clara. O verdadeiro culpado estava próximo, mais próximo do que qualquer ousava imaginar. As noites de agosto em Novo Amanozas se tornaram insuportáveis. O som constante da chuva contra os telados, misturado aos ruídos da floresta, mantinha os moradores em estado de alerta. Cada barulho parecia aviso, cada sombra podia esconder o homem de capuz. O vilarejo vivia em uma espécie de toque de recolher não oficial. Portas e janelas eram trancadas antes mesmo do pôr do sol, e as ruas se esvaziavam em silêncio absoluto. O medo não era mais sentimento isolado, mas pacto coletivo de sobrevivência. O delegado Ramos reuniu os principais moradores em uma reunião comunitária no salão da igreja, o único local amplo da cidade. Ali, ele apresentou as imagens captadas pelas câmeras na cabana. O silêncio foi imediato quando a figura do homem de capuz surgiu na tela. Muitos desviaram o olhar, outros rezaram em voz baixa. Quando o vídeo mostrou o sorriso frio e calculado do suspeito, o arrepio percorreu a todos. Para a populacao, não havia mais dúvida. Aquele homem era o responsável pelo sumico de Caio, e agora o objetivo era descobrir quem ele era e como capturá-lo. Foi nesse encontro que Dona Marlene tomou a palavra, com a voz embargada pela dor. Ela disse que não descansaria até saber a verdade sobre o paradeiro de seu filho e que acreditava que aquele homem não era o forasteiro, mas alguém que conhecia Caio e a cidade. Suas palavras cortaram o silêncio da sala e deixaram os presentes inquietos. Muitos se entreolaram, como se buscassem rostos familiares que pudessem se encaixar na figura sombria exhibida no vídeo. A ideia de que o vilao fosse alguém dali provocou calafrios em todos. Na mesma semana, uma nova descoberta reforçou essa teoria. Investigadores encontraram, enterrado próximo à cabana, caderno velo e sujo, com várias páginas arrancadas. Nas páginas restantes, havia notacoes confusas sobre rotinas de moradores, horários de trabalho, trajetos pela floresta e até nomes de pessoas da cidade. Entre esses registros, o nome de Caio Oliveira aparecia repetidas vezes, com datas, locais e observacoes. Ficou claro que o desaparecimento não havia sido fruto do acaso, mas o resultado de uma vigilância meticulosa e perturbadora. Leandro, ao ler as anotacoes, sentiu peso no peito. A perseguição a Caio havia sido planejada com frieza. Alguém o estudou, observou e o escolheu como alvo. A raiva tomou conta do amigo, que jurou em voz alta que faria justica, custasse o que custasse. O delegado Ramos, por sua vez, pediu calma e lembrou que estavam lidando com alguém perigoso e calculista, que poderia estar observando até mesmo aquela reunião. A tensão era tamanha que alguns moradores juraram ouvir passos do lado de fora da igreja, embora nada tenha sido encontrado. As investigações, então, começaram a cruzar informações antigas. O vilao parecia conhecer a geografia da região como poucos. Isso levantou suspeitas de que ele poderia ser alguém que já vivera em Novo Amanozas ou que, de alguma forma, tinha lacos com a cidade. Ramos ordenou que fossem reabertos arquivos de moradores antigos, registros de exfuncionários de fazendas, madeireiras e até pessoas que haviam sido expulsas da comunidade. A lista de possíveis suspeitos começou a se formar, mas a imagem do capuz ainda impedia qualquer identificação definitiva. No entanto, a cada banco da polícia, parecia que o vilao estava sempre passo à frente. Na madrugada de uma sexta-feira, outra mensagem foi deixada na porta da delegacia. Escrita no mesmo estilo do bilhete anterior, disse apenas: "Voces nunca haverá de novo". O impacto dessas palavras foi devastador. Dona Marlene desabou em lágrimas, Leandro socou a parede em desespero, e a cidade mergulhou em silêncio sepulcral. O vilao não apenas se mostrava presente, mas também controlava o ritmo da investigação, como fantasma que surgia e desaparecia ao seu bel prazer. A presença dele se tornava cada vez mais audaciosa.
Algumas pessoas afirmavam ouvir assobios na mata, sempre a mesma melodia curta, como o aviso de que estava por perto. Outros juravam ter visto o homem parado na beira da estrada, observando silenciosamente os carros que passavam. O medo se transformaba em paranoia coletiva, e já não se sabia o que era real ou fruto da imaginação. A cidade inteira vivia à sombra da figura sombria, e cada dia sem respostas era uma tortura para todos. Foi nesse momento que a polícia decidiu usar a mídia a seu favor. Em uma entrevista transmitida pela TV regional, Ramos declarou que o caso estava perto de ser solucionado e que o suspeito logo seria identificado. Ele aproveitou a oportunidade para reforcar. Se você gosta desse tipo de investigação e quer acompanhar cada passo dessa cacada, inscreva-se em nosso canal. A verdade está próxima, e vocês não vão querer perder o desfecho dessa história. A cidade assistiu em silêncio, enquanto o vilão, em algum lugar, provavelmente sorria ao ouvir suas próprias facanas ecoando na televisão. Mas, apesar da arrogância do criminoso, o cerco estava se fechando. As pistas, os símbolos, as anotacoes e as aparicoes estavam começando a formar o quadro mais claro. A cada nova descoberta, a figura do vilão deixava de ser apenas uma sombra sem rosto para se tornar uma presença quase palpável. Novo a Manozas, antes tomada pelo medo, agora aguardava o desfecho inevitável. O momento em que o homem de capuz seria revelado e confrontado. E todos sabiam que, quando isso acontecesse, nada mais seria o mesmo. O início de setembro chegou carregado por clima sufocante. As chuvas diminuirão, mas o ar parecia mais pesado, como se o tempo inteiro a cidade aguardasse uma revelação inevitável. Novo Manozas respirava medo e expectativa. Cada esquina, cada casa de madeira rangendo ao vento, parecia carregar o segredo prestes a ser revelado. O caso de Caio Oliveira Janao era apenas o desaparecimento. Era uma ferida aberta que contaminava toda a comunidade. O nome dele ecoava em conversas sussurradas, sempre acompanhado da mesma pergunta: ¿que me estava por trás de tudo? Na delegacia, o delegado Ramos se debrucava sobre os relatórios mais recentes. Os símbolos entalados nas árvores, as anotacoes encontradas no caderno, os bilhetes anónimos e as aparicoes registradas pelas câmeras apontavam para uma mente calculista. Alguém que não agia por impulso, mas por planejamento frio. Aos poucos, o perfil começava a ser tracado. Homem entre 30 e 40 anos, profundo conhecedor da região, com histórico possivelmente ligado a trabalhos isolados na floresta. Ramos tinha a sensação incômoda de que estava lidando com alguém que sempre esteve por perto, invisível, mas atento a cada detalhe. Leandro, por sua vez, não conseguia mais dormir. Passava as noites revisando as imagens, ampliando cada quadro, tentando encontrar pistas escondidas. Foi em uma dessas madrugadas insones que ele percebeu o de tal perturbador. No vídeo em que o vilão sorri para a câmera, atrás dele, parcialmente apagada pela escuridão, havia uma marca no tronco de uma árvore. Era o mesmo símbolo que Caio havia fotografado dias antes de desaparecer. A conexão era clara. Caio havia descoberto algo que não deveria, e esse algo tinha relação direta com o homem de capuz. Dona Marlene, cada vez mais debilitada pelo sofrimento, recebeu a visita de uma vicina idosa, conhecida como Dona Alcira. Em voz baixa, Alcira contou que lembrava de já ter visto aquele olhar anos atrás, quando o antigo morador chamado Elias trabalhava em uma fazenda próxima. Elias era descrito como o homem introspectivo, estranho, que evitava contato com as pessoas e passava longos períodos sozinho na mata. Segundo ela, após o conflito violento como outros trabalhadores, ele havia desaparecido da comunidade. O nome, esquecido por muitos, reacendeu memórias inquietantes. A polícia decidiu investigar. Vascularam antigos registros da fazenda e, de fato, confirmaram a existência de Elias Moura, desaparecido misteriosamente em 2009 após ser acusado de agresso e ameaças contra colegas. A descrição batia como a figura captada nas filmagens. Alto, magro, olhar sombrio. Além disso, Elias conhece a região em detalhes, o que explicava sua capacidade de se mover sem ser detectado. O quebra-cabeça começava a se encaixar, e pela primeira vez havia nome concreto para o fantasma que atormentava Novo Manozas. Enquanto isso, novos relatos surgiram. Pescadores afirmaram ter visto uma fogueira acesa em uma clareira isolada da floresta, e alguns juraram ouvir risadas distantes durante a madrugada. Para muitos, era a prova de que Elias não apenas estava vivo, mas acompanhava a cidade de perto, alimentando-se do medo que provocava. Cada passo da investigação parecia calculado por ele, como se quisesse ser lembrado, como se o terror fosse parte de seu legado pessoal. A floresta não era apenas seu esconderijo,
mas também o palco escolhido para exhibir sua crueldade. A revelacao do nome trouxe mais tensão para a cidade. Alguns moradores lembravam vagamente de Elias, outros negavam conhecer, mas todos compartilhavam a mesma sensação. Ele não era apenas o culpado pelo desaparecimento de Caio, era também a representação do mal que havia retornado após anos de silêncio. O vilão, que até então era apenas uma sombra de capuz, começava a se materializar em carne e osso, trazendo à tona antigas memórias de violência e medo. A ameaça deixava de ser abstrata para se tornar brutalmente real. Leandro, inflamado pela descoberta, insistia em entrar na floresta para encontrar Elias. Ramos, preocupado, tentava contê-lo, lembrando que estavam lidando com alguém perigoso, capaz de manipular e de cacar em seu próprio território. Mas Leandro não o ouvia. Para ele, a busca por Caio havia se transformado em missão pessoal, uma promessa feita ao amigo desaparecido e à própria consciência. O confronto, todos sabiam, era apenas questão de tempo. A cidade já não podia mais fugir de Elias. Ele teria que ser encontrado, revelado e exposto. O clima em Novo Amanozas atingiu o ápice de suspense. Crianças choravam à noite, adultos trancavam portas com medo, e até os mais céticos admitiam sentir a presença constante do vilão. Cada canto da floresta parecia observá-los, cada vento carregava o sussurro invisível. Elias Moura, agora nomeado e reconhecido, tornara-se mais do que o homem. Era o monstro que assombrava a cidade, a sombra que todos temiam. O próximo passo seria inevitável, cacá-lo até o fim ou sucumbir ao jogo perverso que ele havia iniciado. E assim, Novo Amanozas aguardava o desfecho. O desaparecimento de Caio Oliveira já não era apenas um mistério policial, mas uma luta entre a cidade e a escuridão que Elias representava. O confronto direto estava prestes a acontecer, e o vilão finalmente deixaria de ser apenas uma silhueta para mostrar sua verdadeira face. O jogo macabro que começara em junho de 2017 estava se aproximando do seu clímax, e todos sabiam que, quando a verdade viesse à tona, ela mudaria para sempre a história daquele lugar. A madrugada de 12 de setembro de 2017 marcou o início da cacada final. A polícia, acompanhada por Leandro, decidiu bancar pela trilha que levava à clareira onde pescadores haviam visto a fogueira dias antes. O silêncio da floresta era cortado apenas pelos som dos radios chiando e pelos passos cautelosos sobre o solo úmido. A tensão era tão densa que parecia possível tocá-la. Cada arbore, cada sombra, poderia esconder Elias Moura. O grupo caminhava devagar, conscientes de que estavam entrando no território do homem que conhecia cada detalhe daquele labirinto verde. A clareira foi encontrada pouco antes do amanhecer. Restos de uma fogueira ainda fumegavam, espalhando o odor de madeira queimada misturado ao de carne. O delegado Ramos ordenou que todos se mantivessem atentos. Entre os galos, foram encontrados objetos espalhados, uma vela mochila rasgada, uma garrafa de água e um pedaço de pano ensanguentado. Leandro, como solos marejados, reconheceu o pano como parte de uma camisa que Caio usava com frequência. A confirmação fez com que seu corpo estremecesse. O vilão não deixava apenas rastros, ele deixava lembranças impregnadas de dor. Enquanto a equipe investigava a área, o assobio suave cortou o silêncio. Era a mesma melodia curta, descrita por moradores. Todos pararam. O som vinha de algum ponto entre as árvores, oscilando entre proximidade e distância, como se Elias estivesse brincando com os nervos dos presentes. O delegado ergueu a arma, sinalizando silêncio absoluto. O assobio cessou, mas foi substituído por uma risada baixa, carregada de deboche. O vilão estava perto, observando, controlando o ritmo do encontro. De repente, uma pedra foi arremessada de dentro da mata, caindo a poucos metros do grupo. Ramos gritou ordens, e os policiais se dispersaram em busca de movimentação. Leandro, dominado pela raiva, correu em direção ao som, ignorando os pedidos do delegado para parar. Seu coração batia tão rápido que cada pulsação ecoava em seus ouvidos. Ele não ouvia apenas o criminoso à sua frente. Via o homem que havia tirado de Caio o direito de voltar para casa. En aquele momento, para Leandro, não havia espaço para medo, apenas para confronto. Leandro entrou sozinho em uma parte mais densa da floresta. A luz da lanterna tremia em sua mão, revelando galos retorcidos e sombras que se moviam como se estivessem vivas. Então, diante dele, uma silhueta surgiu. Alta, magra, envolta em um capuz escuro. Os olhos brilharam como a luz refletida, e um sorriso sádico se formou lentamente no rosto do homem. Era Elias Moura. O silêncio foi cortado apenas pela voz rouca do vilão, que disse calmamente:
Voce Nao debería ter vindo. Esas palabras, carregadas de ameaca, ficeramos sangue de Leandro gelar. O delegado Ramos, percebendo o sumico de Leandro, ordenou que parte da equipe seguise seus pasos. Mas a floresta parecía conspirar contra eles. Os saínais da trila desaparecían, como se o propio Elías tivese preparado armadillas para desorientar perseguidores. Ramos sabía que estaba lidando con alguén experiente, capaz de transformar a mata en un labirinto letal. Ainda assim, avancou, guiado pelo sam distante da lanterna de Leandro, que piscaba entre as árvores como un chamado de socorro. Face a face con Elías, Leandro sentiu o respiracao pesar. O vilao Nao demonstraba presa, apenas observaba, como quem se diverte como medo alheio. Ao lado dele, preso a uma árvore con cordas grosas, Leandro viu o corpo magro, debilitado, mas vivo. O solo se arregalaram. Era Caio. Sujo, enfraquecido, mas consciente. Ele tentaba falar, embora sua voz fosse apenas un susurro rouco. O choque da descoberta misturou alivio e horror. Caio estaba vivo, mas Elías había mantido como prisioneiro na floresta, alimentándose da dor de todos que o procuraban. Elías avancou o paso, segurando uma faca longa, de lamina suja. O sorriso permanecía no rosto, e seus olhos transmitiam uma calma perturbadora. Ele viu demais. Não podía deixar sair daqui, murmurou, apontando para Caio. As palavras confirmavam o que todos temían. Caio había descoberto os rastros do vilao, talvez os símbolos ou o esconderijo, e por iso había sido capturado. O desaparecimento nunca foi aleatorio, foi o sequestro premeditado. Elías, en fin, se revelaba como un monstro que controlaba a cidade a meses. Leandro, tomado pela adrenalina, ergueu o facao que carregaba. Elías, por sua vez, ergueu a faca, pronto para o confronto. Por un instante, a floresta inteira pareceu prender a respiracao. Caio, debilitado, tentou gritar o nome do amigo, mas sua voz mal saiu. Era o ápice de uma tensao que había crecido por semanas. O encontrou entre a coragem desesperada de Leandro e a crueldade calculada de Elías. O desfecho estaba prestes a ser escrito no coracao da mata, longe dos olhos da cidade, mas carregando o peso de toda a comunidade. Nese momento, os policiais se aproximaram, guiados pelos gritos e pelo sam metálico das armas sendo preparadas. Elías recuou alguns passos, mantendo o sorriso no rosto. Não parecía con medo, mas con satisfacao, como se aquele confronto fosse exactamente o que ele quería. O vilao, cercado, levantou a faca e disse en voz alta: "Voces acham que vencerão, mas eu sempre estarei aqui. A floresta é mina." Suas palavras ecoaram, carregadas de insanidade, deixando claro que Elías não era apenas um criminoso comum, mas alguém que se via como parte do próprio terror que impuna. O círculo se fechaba ao redor de Elías Moura. O vilao permanecía de pé, olhos fixos en Leandro e nos policiais que surgían entre as árvores. A faca en súa mão refletia a luz da lanterna, mas súa postura não era de fuga. Pelo contrario, ele parecía saborear cada segundo, como se tivese planejado aquele exato momento. O sorriso macabro estampado en seu rosto transmitía a certeza de que, independentemente do resultado, ele já había vencido ao espalar terror en Novo Amanozas. O delegado Ramos ordenou que Elías largase a arma e se rendese, mas a resposta foi apenas un aso violento, a mesma melodía que vinha assombrando a cidade. O sam ecoou pela floresta, arrepiando até os máis experientes policiais. Elías balancaba a faca con tranquilidade, como se estivese en pleno controle da situação. O assobio se transformou en risada, e a risada en palabras: "Voces não entendem. A floresta me pertence." Ele disse apontando para Caio: "Foi só o comeco." Era a confisa o que confirmaba suas intencoes sombrías e seu desejo de transformar o desaparecimento en un ciclo de medo. Leandro, tomado pela furia, avancou contra Elías como facao erguido. O choque das laminas ecoou pela mata, provocando faíscas no ar úmido. Elías reagia con movimentos rápidos e precisos, demonstrando habilidade perigosa no manuseio da faca. Cada golpe trocado era o duelo entre o desespero de Leandro e a frieza calculada do vilao. Os policiais, temendo acertar o amigo, hesitaban en intervir. Enquanto Caio, preso e debilitado, observaba como solos arregalados, murmurando en súplicas quase inaudíveis. O embate parecía interminável. Elías se movía como se a floresta fosse extensao de seu corpo, desviando e atacando con precisao. Leandro, porém, lutaba como a forca de quen carregaba não apenas uma arma, mas também a promesa de salvar o amigo.
O san metálico dos golpes se misturaba ao rugido da floresta, como se a propia mata testemunase a batalla final. A cada troca de ataques, a tensão aumentaba, e os policiais cercavam lentamente a área, aguardando a chance de agir. En un momento de distracao, Elías conseguiu atingir o braco de Leandro, provocando un corte profundo. O sangue escorreu rapidamente, mas Leandro não recuou. Gritando en furia, ele avancou mais uma vez, acertando o golpe lateral que fez Elías tropecar contra o tronco caído. O vilao caiu de joelhos, mas ainda mantina o sorriso perturbador. Mesmo ferido, ergueu a faca, mirando o coracao de Leandro, determinado a levar consigo ao menos uma vida antes do fim inevitável. Foi então que o delegado Ramos atirou. O estampido da arma rompeu o silêncio da mata. Elías foi atingido no ombro. A faca escapou de sua mão e caiu na lama encharcada. Ainda assim, o vilao não gritou. Apenas olhou para todos com o mesmo sorriso enigmático e murmurou: "Voces acham que acabou, mas eu sempre voltarei." Suas palavras ecoaram como uma maldição, deixando claro que, mesmo derrotado fisicamente, Elías queria permanecer como sombra na memória da cidade. Os policiais rapidamente renderam o homem, algemando-o e afastando-o de Leandro. O vilao, mesmo contido, não perdeu o semblante frio. Seus olhos vagavam pela floresta, como se buscassem algo invisível. O silêncio após a captura foi pesado, carregado pela respiração ofegante de todos. Caio chorava, aliviado, enquanto Leandro, ferido mais de pé, olhava fixamente para Elías, sentindo que aquela batalha ainda não estava completamente vencida. O vilao havia sido contido, mas sua presença continuava impregnada no ar. Caio foi libertado das cordas, e ao cair nos bracos de Leandro, mal conseguiu pronunciar palavras. Sua voz era apenas fio, mas o agradecimento estava nos olhos marejados. Ele havia sobrevivido semanas de terror, e agora finalmente via o fim possível para seu pesadelo. O delegado garantiu que Elías seria levado sob custódia, mas todos sabiam que nada apagaria o trauma daquele desaparecimento. Novo Amanozas não seria mais a mesma cidade, mesmo como vilao capturado. Na volta à cidade, o vilao foi transportado em uma viatura, vigiado de perto por 2 policiais armados. O silêncio dentro do carro era cortado apenas pelas respirações extensas e pelo ranger das algemas. Elías, porém, parecia calmo, como se estivesse apenas trocando de cenário. "Voces podem me prender", disse em tom baixo, "mas nunca vão se livrar de mim." As palavras ressoaram como veneno nos ouvidos dos policiais, que preferiram não responder. Elías sabia que o verdadeiro poder estava no medo que continuaria a causar. Em Novo Amanozas, a notícia da captura se espalhou rapidamente. As pessoas saíram às ruas, algumas comemorando, outras em choque. Muitos não acreditavam que o homem que aterrorizara a cidade tinha, enfim, o rosto e o nome. Para todos, porém, a sensação era unânime. O mal havia sido contido, mas sua sombra jamais seria esquecida. Elías Moura deixava de ser apenas o fantasma para se tornar uma cicatriz viva na história da cidade. E o destino dele, agora, estava prestes a ser decidido pelas mãos da justiça. Os dias seguintes à captura de Elías Moura foram marcados por uma mistura de alívio e incredulidade. A cidade, que por meses vivera sob o peso do medo, começava lentamente a respirar novamente. As ruas antes desertas à noite voltaram a exhibir criancas brincando, e as conversas retornaram às calcadas. Mas, por trás dessa aparente normalidade, havia cicatrices invisíveis. Todos sabiam que a floresta continuaria guardando os ecos do assobio que tantas noites havia assombrado os moradores. Caio foi levado ao hospital de Manaus para se recuperar. Os médicos confirmaram que ele havia sofrido maus tratos, desnutrição e ferimentos leves, mas que sobrevivera graças a sua resiliência. Em depoimento, relatou como Elías o mantinha preso em diferentes pontos da mata, sempre mudando de esconderijo para despistar quem tentasse encontrá-lo. O mais perturbador, porém, era o silêncio do vilao. Elías raramente falava, exceto para entoar o mesmo assobio ou repetir frases desconexas sobre a floresta e os que ousam molar demais. Na delegacia, o delegado Ramos detalhou a imprensa como a investigação se desenrolou e reforcou que a prisa só foi possível graças a coragem de Leandro e a persistência da comunidade. Ele enfatizou, contudo, que a captura de Elías não encerrava todas as perguntas. Havia símbolos na floresta que continuavam sem explicação, e relatos de outros desaparecimentos antigos que agora eram revisitados. A história de Elías parecia estar ligada a uma longa sequência de mistérios que ainda pairavam sobre Novo Amanozas. Leandro, mesmo ferido no braco,
tornouse uma especie de herói local. Sua insistencia en buscar respostas foi decisiva para que Caio fosse encontrado vivo. En entrevistas, ele falaba pouco sobre si, preferindo destacar a forca do amigo sobrevivente. No entanto, en conversas íntimas, admitía carregar uma sensacao amarga, a de que Elías, mesmo preso, ainda exerce poder sobre a cidade. Era como se súa sombra estivese entranada nos sonos e nas memorias de cada morador. Elías, por súa vez, foi transferido para o presidio de segurança máxima. No camino, permaneceu en silencio absoluto, apenas como mesmo lar frío e distante. Psicólogos que o avaliaram apontaram tracos de psicopatía, incapacidade de remorso e uma ligaca ou ase mística como a floresta. Ele não enxerga a si mesmo como criminoso, dice o dos peritos, mas como parte de algo maior, o guardião sombrío da mata. Esas palabras o reforcarán o temor de que Elías não fosse apenas o homem, mas a personificacao de o mal antigo. Dona Marlene, mãe de Caio, pode finalmente abracar o filho. As lágrimas que derramou naquele reencontro foram de alivio, mas também de dor acumulada. Ela sabia que a recuperação dele seria longa, não apenas física, mas emocional. A floresta levou muito da gente, disse em uma entrevista emocionada. Mas não conseguiu levar tudo. Meu filho voltou. A frase ganou repercussão, sendo repetida por muitos como símbolo de resistência diante do terror vivido. Enquanto a cidade tentava seguir em frente, começaram a surgir produções jornalísticas e até documentários sobre o caso. Repórteres de diferentes regiões do país foram a Novo Amanozas para registrar depoimentos e imagens da floresta. O desaparecimento de Caio e a captura de Elías Moura tornaram-se uma narrativa de medo e sobrevivência que ultrapassou os limites do Amazonas, transformando-se em história nacional. Muitos espectadores, ao assistirem, relataram sentir a mesma angústia que os moradores haviam vivido em 2017. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos. A cada episódio, buscamos resgatar narrativas que revelam não apenas os crimes, mas também a coragem de quem resiste a eles. O caso de Elías Moura não é apenas sobre o Bilao, é sobre uma cidade que enfrentou seus maiores medos e se recusou a ser silenciada. A memória daquele ano ainda paira em Novo Amanozas. Alguns evitam entrar na floresta, outros juram ouvir o assobio durante noites mais silenciosas. O Bilao foi preso, mas sua presença contínua viva na imaginação coletiva, como o fantasma que jamais poderá ser completamente expurgado. A cidade aprendeu que o medo tem raízes profundas e que, às vezes, o maior inimigo não é o que vive entre as árvores, mas o que permanece gravado dentro de nós. Assim, a história do desaparecimento de Caio Oliveira em junho de 2017 encerra-se com respostas, mas também com mistérios em aberto. Elías Moura foi revelado, capturado e condenado, mas seu legado de terror sobrevive como lembrança dolorosa e aviso silencioso. Porque, no fim, em lugares como Novo Amanozas, a linha entre o meme e a sombra é tão tenue quanto o sam de o assobio perdido na escuridão da floresta.